Metrópole Entrevista. Pois bem, nós vamos agora para Nova York, nos Estados Unidos. Eu vou conversar com a jornalista, mestre em política e Global Affairs pela Universidade de Colômbia, Letícia Duarte. Boa tarde, bom dia para você, que aí são 10 horas da manhã ainda. Prazer enorme conversar com você. Tudo bem com você, Letícia? Olá, tudo bom? Muito prazer estar conversando com você, com a Rádio Metrópole. Imagino que aí na Bahia tá calor, né? Aqui tá muito frio, Nova York tá 1 grau hoje, amanheceu. E aqui tá um sol, aquele verão chegou na Bahia, Letícia, o mar tá lindo, eita! Assim que passar a pandemia toda do coronavírus, eu puder viajar de novo, preciso matar minha vontade de conhecer a Bahia, que nunca fui à Bahia. E essa é uma falha grave no meu currículo. É mesmo, isso é pecado, viu? É pecado capital. Letícia, tenho muita vontade, muita vontade. Você lançou o livro A Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. Me explique aí como é que surgiu e qual é a ideia básica desse seu livro, Letícia. Então, a Vaza Jato sacudiu o Brasil no ano passado, né? Revolucionou toda essa cobertura que se tinha, o entendimento que tinha sobre a Lava Jato, alterou muita coisa, mexeu, provocou muitas discussões no mundo jornalístico também sobre a maneira como a gente cobre ou não escândalos que atingem, né, o centro do poder, o que se pensava até que era, né, as instituições funcionando contra a corrupção. Então, foi uma operação tão polêmica que ensejou tanta discussão que o Intercept achou que era interessante contar os bastidores também de como é que isso aconteceu, e eles me convidaram para contar essa história que eu brinco, assim, que é o lado que não tinha vazado ainda da Vaza Jato, de tudo que se discutiu, tanto que se discutiu, tanto que se analisou, enfim, por muitos lados. Então, esse livro, ele foca mais nos processos jornalísticos, contando as histórias meio de como é que nasceu a Vaza Jato, desde o primeiro contato, né, que foi que o livro revela isso também, que é uma coisa nova, via Manuela, os detalhes de como é que foi, que antes se sabia, mas não tinha informação. Então, desde aquele primeiro contato do hacker com a Manuela, o livro reconstrói como é que chegou para o Intercept as informações e as decisões que eles foram tomando no meio do caminho. E é interessante, eu acho, porque depois que a história está pronta, muita gente cria, às vezes, teorias da conspiração, ou cria versões, por que as coisas aconteceram de tal maneira, e o livro desmistifica um pouco algumas dessas questões, mostrando que, enfim, na origem, como é que se deram as decisões, e contando algumas histórias de bastidores, esclarecendo, por exemplo, por que foi publicado naquele domingo, que todo mundo dizia assim, nossa, era para entrar no Fantástico, ou era para atrapalhar o plantão dos colegas, né? E, no fim, a gente tinha uma questão que o hacker, a fonte, né? Fica o Intercept trata como a fonte, que ele estava ameaçando jogar na bolsa, que ele queria uma vantagem financeira, e aí, para evitar isso, os advogados recomendaram que no final de semana, quando as bolsas estavam fechadas, não haveria o risco de que qualquer pessoa pudesse ter uma vantagem, né, tentar usar a vantagem econômica, que esse não é o objetivo do jornalismo. Então, o livro, ele traz essas questões, e é um livro bem jornalístico. Eu tentei contar a história, trazer o leitor para o centro dos acontecimentos. Então, não é um livro de teoria política, não é um livro que pretende esgotar, né, ser um livro definitivo sobre a Vaza Jato, que é um assunto, enfim, que eu acho que vai levar anos para a gente analisar o impacto tanto da Lava Jato, da própria Vaza Jato, mas o livro, ele contribui, eu acredito, com essa discussão, trazendo essa parte da história e os bastidores jornalísticos do processo. Letícia, desculpa. Letícia, você acha que essas revelações feitas pela Lava Jato tiveram o impacto que se esperava que tivesse? Porque no primeiro momento foi aquele negacionismo total. Não é verdade, é coisa de hacker, é coisa de vagabundo, é coisa de política, não sei o quê. Depois o próprio Sérgio Moro, ele nunca admitiu
que existiu aquilo, mas indiretamente, algumas vezes, ele acabava por, né, mostrar que era verdade. Mas você acha que teve um impacto que se esperava de revelações assim, tão de uma manipulação que parecia ser uma grande manipulação por parte do pessoal da operação original? Bom, aí eu vou dar a minha opinião pessoal em relação a Sim. isso, né? Eu acredito que não houve o impacto esperado, mas não por uma falha jornalística. Eu acho que é um sintoma do momento que o Brasil está vivendo, um momento político, né? Que tanto se discute as instituições estão ou não funcionando. E eu venho estudando até no meu mestrado aqui que eu fiz na Universidade de Colômbia, né, em política, assuntos internacionais. Eu estudei muito, tenho estudado essa questão do crescimento do autoritarismo, de como isso ameaça a democracia. E, a meu ver, o Brasil não vive uma plena democracia. E eu acho que a consequência de tudo isso se reflete no porquê que revelações tão graves que abalaram o ponto central, né, do coração do poder no Brasil, por que isso não teve a consequência esperada? Em qualquer país sério, onde a democracia estivesse plenamente funcionando, essas revelações seriam suficientes para tirar essas pessoas do poder. Mas no Brasil, no momento em que se vive, que eu acho que é um momento perigoso de flerte autoritário, de ataque às instituições democráticas, o que aconteceu foi justamente uma proteção, né? O juiz que justamente estava sendo questionado por posições partidárias, ele era no momento o ministro da Justiça aí. Então, para mim isso é um sintoma e não um problema jornalístico, né? Um problema de outra natureza que a sociedade brasileira deveria endereçar, né? As instituições brasileiras, a justiça brasileira. Mas do ponto de vista jornalístico, o que a gente pode pensar, sirenes de Nova York, vocês devem estar ouvindo aí ao fundo, e aqui não para. Ainda mais no coronavírus agora, que está vindo a segunda onda. Então, provando que estou em Nova York mesmo. Mas, enfim, como eu falava, eu acho que esse é um problema político mesmo, né? Porque eu acho que o jornalismo em si expôs as revelações, expôs né? Tanto que se mudou o entendimento do que se tinha da natureza da Lava Jato, e a própria Justiça reviu muitas posições, condenações, o STF, isso, enfim, não está esgotado ainda, mas houve movimentos de sinalizar que eram acusações sérias e verdadeiras. Isso não está mais em discussão. Agora, acho que muita gente esperava que a Vaza Jato fosse trazer uma redenção, como se isso pudesse recolocar o estado natural das coisas no Brasil, e isso, enfim, acho que talvez esperar demais de um trabalho jornalístico que não tem essa missão no seu DNA, digamos assim, né? Não é a responsabilidade do jornalismo resolver a situação política no Brasil. Eu estou conversando diretamente de Nova York com a jornalista Letícia Duarte, que acaba de lançar o livro A Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. Letícia, me diga uma coisa. Em certo sentido, também me parece que essa revelação, né, da Vaza Jato ajudou também aqueles dentro do governo ou ao lado do governo que quiseram enfraquecer a própria Lava Jato, porque interessava a eles, porque estavam envolvidos também nisso. E a gente viu movimentos a partir da própria Procuradoria-Geral da República, no sentido de esvaziar a chamada República de Curitiba, tentar unificar toda a operação, centralizando em Brasília. Teve uma resistência forte. Não conseguiram tudo, mas também não conseguiram tão pouco. A gente sente que aquilo, com todos os exageros que teve, ao invés de ser colocado devidamente para continuar trabalhando contra a corrupção de uma forma adequada, sem extrapolar a lei, a impressão que eu tenho é que agora deu uma esvaziada legal. O que é que você acha disso, Letícia?
Eu concordo em parte com você, acho que sim, não há dúvida de que houve um esvaziamento, mas a gente pensa nas origens desse esvaziamento, né, enfim, isso de novo não é o assunto do livro, mas a gente pode conversar, porque Sim. claro que tangencia uma questão relevante, mas no momento que o próprio juiz, que era o chefe da operação, virou ministro, aceitou ser ministro da Justiça de um governo que tinha isso como, que a própria atacava a democracia, atacava direitos humanos, no momento que esse juiz, que se dizia partidário, uma operação partidária, quando ele tomou esse cargo, ele próprio enfraqueceu a Vaza Jato nesse momento, ao fazer esse movimento, a se associar com esse governo que nunca teve compromisso com, enfim, nada, com a própria democracia, né, em si, e as revelações que o livro traz, que a Vaza Jato trouxe ao longo das reportagens, isso foi o que enfraqueceu a Lava Jato, né? Vou citar uma frase que o Demori gosta de usar, que é o que beneficiam os corruptos não são a divulgação das ilegalidades, né? São as ilegalidades em si, né? Se não houvesse legalidade, nem haveria divulgação. Então, quando a gente pensa assim, o problema foi que a Vaza Jato expôs os problemas. Não, o problema eram os problemas, geralmente lá no coração da operação, o que se imaginava que era uma grande cruzada contra a corrupção e que houve apoio maciço da população justo, né? Porque todo brasileiro espera isso, porque todos nós queremos que se combata a corrupção. Mas aí quando você descobre que tem corrupção no coração da operação que deveria combater a corrupção, isso, né? Que justiça é essa? Quando a justiça vale só para alguns e não vale para outros? Porque quando o juiz, que deveria ser essa figura de referência da justiça, passa a agir como um lado da acusação e toma partido também, se associando a um governo claramente, né, que ataca a própria democracia e tem interesses em que a Lava Jato em si não funcione. Então a gente vê claro que qualquer divulgação jornalística, a gente vê isso, né, como jornalistas a gente sabe o quanto existem interesses políticos em torno de cada narrativa, né? As pessoas sempre tentam usar o jornalismo a seu favor, então puxa daqui, puxa para ali, ou tenta plantar informações nas redações, mas eu acho que é importante a gente às vezes não perder o foco da gravidade do que a Vaza Jato revelou, independente, né, de que lado você está, se você consegue tirar um pouco, tira o seu interesse imediato, né, o que a gente pensa que é certo e olha para o escândalo que foi, o que aconteceu, isso é muito grave, isso precisa ser analisado um pouco mais, com certo distanciamento, né? Eu acho que o livro acaba contribuindo um pouco para isso, ao trazer essa discussão um ano depois, quando as coisas já estão, né, o Moro já não está mais no ministério, a gente consegue olhar sob uma ótica de distanciamento, porque eu acho que é um outro sintoma de um problema que a gente tem, o quanto a mídia abraçou também a Lava Jato sem fazer a devida investigação dos processos, né? Porque é muito bom que se investigue a corrupção, todo mundo quer, mas não necessariamente porque uma autoridade né, diz que está fazendo algo, eles estão fazendo como deveriam. E eu acho que a gente, como brasileiros, como, né, todo mundo quer combater a corrupção, a gente precisa que essa luta seja correta, né, dentro da lei. Então, me parece uma grande hipocrisia dizer, mas eles deram um jeitinho porque os fins justificam os meios, né? Era uma causa boa. Eu acho que a causa toda fica contaminada se você está infringindo a lei em nome da lei, né? Se anula a própria causa. Eu queria agora que você falasse, Letícia, mais especificamente sobre o livro que você lançou. Quais são os pontos assim que você acha que foram mais importantes que você trabalhou aí no livro em termos de divulgar esses bastidores? Eu acho que o mais saboroso do livro é ver como um DNA jornalístico de como nasce uma grande cobertura, né? Então a gente tem mostrando as discussões dentro da própria equipe, se publicava de um jeito, se publicava de outro, porque aquele dia, como eu falei antes, teve esse episódio da divulgação naquele domingo, que até precipitou um pouco os planos, né? Foi uma corrida contra o tempo para conseguir publicar, e eu acho que quando a gente, olhando por dentro, a ótica da redação, como é que, quando se recebe uma grande
né, uma informação muito relevante, como é que se checou para se garantir se aquilo era autêntico ou não. Então tem todo um trabalho que a gente fala que é da cozinha, às vezes, né, como num restaurante, os clientes só veem o que está servido, mas na cozinha é que as coisas realmente acontecem, fazendo acontecer. Então esse livro traz essa cozinha aí do jornalismo, de como é que, por exemplo, como é que eles checaram se os arquivos eram verdadeiros ou não. Então aí tem algumas pequenas histórias de checando o dado, checando fontes e vendo diálogos que os próprios jornalistas tiveram com aquelas fontes. Então, gente de diferentes veículos, todos atestaram, né, a veracidade, a autenticidade dessas mensagens, e também um trabalho coletivo que eu acho que que é muito novo no jornalismo brasileiro, que o Intercept abriu as portas para outros veículos, né? Então tem Folha, tem O País, tem Band, tem uma série de veículos que se juntaram, a Folha foi o primeiro, e eu acho que isso é muito novo de pensar como é que a gente, como jornalistas, lida com essas questões, e o livro vai trazendo essas histórias, mas eu acho que o grande pano de fundo é pensar o papel da imprensa e como a gente também, como jornalistas, às vezes tem que fazer a nossa autocrítica, né? Eu acho que um bom exemplo é um capítulo que tem o diretor da Veja, o diretor de redação da Veja, o Maurício Lima, e todo o livro ele é contado como uma narrativa, porque a ideia é fazer como eu falei, trazer o leitor para dentro, né? Então, são as historinhas, tentando reconstruir as cenas. E aí tem o capítulo esse do Maurício Lima, no dia que saiu a Vaza Jato, que era um domingo, ele estava jantando num restaurante francês nos Jardins, em São Paulo, com a mulher dele, tomando vinho e tal, e aí chega aquela... né, no celular, começa a apitar ali, a Vaza Jato tinha entrado no ar, e ele imediatamente disse que reconheceu que aquilo era verdade, porque ele foi colunista há muitos anos do Radar, conhecia, né, esse mundo todo político, e por mais que a Veja tenha sido talvez um dos principais apoiadores institucionalmente, né, da Lava Jato, tendo colocado o Moro na capa tantas vezes como herói, e tendo ajudado a construir essa imagem do mito, né, do super-herói, quando ele viu aquilo, as mensagens, começou a ler a matéria, ele já disse para a mulher dele, olha... Enfim, perdão o palavrão, mas é uma coisa assim, fudeu, tipo, tomamos um puta furo e agora a gente vai ter que correr atrás, porque isso aqui é verdade, esses caras, tipo, e ainda tomamos um rombo, foi um puta furo, agora a gente vai ter que correr atrás. Então, eu acho que é muito interessante, porque os jornalistas que conseguiram fazer essa leitura, claro, né, não pensar pensar no jornalismo, a Veja reviu a sua posição e depois fizeram um editorial dizendo, olha, nós apoiamos a Lava Jato por todo esse tempo, achando que eles estavam certos, mas isso é um escândalo, e a gente vai cobrir esse escândalo. Então, o livro traz diferentes perspectivas, né? Tem também jornalistas da Folha, tem outros jornalistas, e eu acho que isso, quando a gente olhar à distância, né? Eu espero que o livro ajude a essa discussão, porque eu acho que a gente, como jornalistas, a gente também sofre de uma certa arrogância, às vezes, de achar que, né, que a gente é intocável ou que a gente está do lado certo. Eu acho que muitas vezes, enfim, não tem dúvida do papel do jornalismo, do quanto é importante, mas é perigoso, eu acho, quando a gente, às vezes, se abraça também a versões e não investiga cada coisa como tem que ser investigada, né? Porque tudo é passível de investigação e acho que o interesse público é o que ganha. Letícia, me disseram que você escreveu aí nos Estados Unidos um perfil sobre Olavo de Carvalho, é verdade isso? É verdade isso. Inclusive, e aí, saiu como é que é esse perfil? Então, eu comecei como eu falei antes que eu estava investigando o avanço do autoritarismo no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu me tornei repórter fellow de um programa que chamava Democracia Desfeita, que a gente, em diferentes países, analisava essa questão dos líderes autoritários ameaçando a democracia, e eu comecei a pesquisar, isso era também o tema do meu mestrado, e aí fiquei pensando muito, comecei em 2018 e pensava como é que, enfim, que figura é relevante, como contar isso, parece que toda a mídia já cobriu. E aí eu me dei conta que, enfim, aqui nos Estados Unidos, né, o Olavo de Carvalho era uma figura relevante, achei que, enfim, que era algo que eu poderia acrescentar, então eu tive 2 vezes na casa do Olavo,
A primeira, quando estava fazendo o meu mestrado aqui na Universidade de Colômbia, passei 6 horas na casa dele. E a segunda vez eu voltei lá para, atualizar a entrevista, e também eu estava escrevendo esse perfil para a revista The Atlantic, e aí terminou, enfim, até o que eu acabei, eu fiz uma versão que saiu hoje, até está no Spotify, na revista Piauí, um episódio bônus do Retrato Narrado, que eu estou contando todos esses bastidores de como é que foi essa conversa, porque nessa segunda entrevista ele me xingou de tudo que você pode imaginar, assim, tudo ataque juntando ataques de jornalistas com ataques de gênero, misoginia e tal, mas me chamou de vagabunda, disse que sorrisinho era argumento de puta, me chamou de mentirosa, de maliciosa, enfim, você pode... No podcast eu detalho, enfim, ele dá para ouvir o próprio Olavo falando tudo isso, mas, enfim, eu acho que o interessante, por que eu decidi também expor isso, eu acho que é muito revelador de quem é essa pessoa e que ideologia ele representa e desses ataques, né, autoritários à democracia. Eu acho que foi uma aula magna mesmo que eu tive com o Olavo, e eu conto, enfim, detalhando essas entrevistas, o que eu aprendi nessas experiências na casa do Olavo de Carvalho aqui nos Estados Unidos, na Virgínia. Agora, você sabe, ele deve ter se irritado com você porque você não pediu para ele fazer o seu mapa astral. Verdade. Jeca, você publicou na revista Piauí essa entrevista que você fez com ele, foi? Hoje saiu um episódio bônus do podcast Retrato Narrado, que é uma parceria da revista Piauí com o Spotify. Saiu hoje o episódio, acho que algumas pessoas aí estão acompanhando, que a Carol Pires. Dá para ouvir o Olavo me xingando e essa fazer também. É interessante, é uma experiência inesquecível essas entrevistas com o Olavo na casa dele, cercado na biblioteca dele, ele tem armas entre as espingardas, entre as prateleiras, então eu conto um pouco todo do clima, de como é que foi, e tento analisar essa figura, a influência dele no governo Olavo, né? Eu acho que também tem bastante aí para a gente entender também sobre esse fenômeno. E muita gente às vezes diz assim, mas é dar palanque para maluco, né? E eu digo, olha, se ignorar o Olavo adiantasse, talvez o Bolsonaro nem tivesse sido eleito, porque foi justamente quando ele estava nas sombras, né, ignorado pela mídia tradicional, é que ele formou essa geração que hoje é a base de apoio do bolsonarismo. Então, acho que tem coisa aí para a gente entender desse fenômeno também, por que essa influência, por que entre o público dele, né, ele cativou esse público, e desses métodos tão agressivos que a gente vê, enfim, uma marca hoje do bolsonarismo, está muito relacionado com esse DNA olavista também. Então eu tento destrinchar um pouco, a partir dessa experiência, essa entrevista peculiar, digamos assim, que eu tive com o Olavo. Letícia, olha, adorei conversar com você, muito prazer, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E se você permitir, de vez em quando a gente vai bater um papo aqui para você nos ajudar a compreender as coisas e beber um pouco aí da sua experiência e da sua competência. Parabéns mesmo, Letícia. Vou adorar. Acho que é tão importante a gente pensar, né? No Brasil, às vezes, estando de longe, a gente consegue ter uma perspectiva também um pouquinho diferente. Vendo aqui também o que está acontecendo nos Estados Unidos, que também temos outros dilemas que se relacionam. Mas muito obrigada, muito prazer, obrigada pelo espaço. E ainda vou para a Bahia, a próxima vez. Estou lhe esperando. Em breve. Nós estamos lhe esperando. Um abração, Letícia, parabéns. Abraço. Rapaz, essa menina é boa, viu? Letícia Duarte, jovem, com a gente assim, jornalista danada.